E eu já quero trazer um assunto que inclusive repercutiu bastante nesta tarde, depois da fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que está cobrando ações mais efetivas das redes sociais na retirada de conteúdos com apologia à violência. Ele disse que vai reunir determinações sobre o tema em uma notificação que será entregue às Big Techs ainda nesta semana e já falou em pronunciamento hoje em regular as redes que propagarem conteúdos de violência em relação às escolas, justamente por causa dos ataques recentes que nós acompanhamos espalhados pelo Brasil. Já quero então jogar para vocês esse assunto, porque a ideia do ministro da Justiça e Segurança Pública é justamente impedir a divulgação, ou que as redes sociais, assim que perceberem conteúdo violento, com imagens que também sejam violentas e que possam incentivar outras pessoas a propagar a violência, que elas já entrem com uma moderação, que elas já impeçam que esse conteúdo esteja lá disponível para que todos vejam. De que forma que vocês veem essa medida, então, anunciada pelo ministro da Justiça? Começo contigo, Alan Gani. Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos meus colegas. Boa tarde a toda a nossa audiência. Eu vejo que é redundante, para falar a verdade. Por quê? Porque o nosso Código Penal, a nossa legislação, ela já prevê esse tipo de situação, né, de incitação à violência, de incitação ao crime. O próprio marco da internet que foi aprovado também já pune os próprios servidores em manter vídeos de incitação à violência. Então, vejo que é algo redundante, né? Pode ser até um precedente perigoso aí de colocar instrumentos de censura, outro tipo de coisa. É claro, né, que tem excesso, sim, na rede social, como também tem excessos na vida real, né? E a gente não consegue controlar esses excessos, esses crimes antes do fato, ex ante. Mas o fato é que tem que ser uma punição rigorosa quando ocorrer um tipo de divulgação de um vídeo incitando a violência. Essa reportagem que fala sobre esse discurso de Flávio Dino já está disponível, inclusive, no nosso site, jovempan.com.br, você pode acessá-la lá, e ele fala em situação emergencial e ressaltou que a liberdade de expressão não contempla propagação de discursos de ódio ou de apologia à violência. Uma crítica do ministro da Justiça também, Gustavo Segré, é de que algumas redes sociais, como o Twitter, por exemplo, têm colocado certos empecilhos na hora de retirar esses conteúdos que são violentos ou imagens que são violentas. E aí na sua tela você já acompanha essa reportagem da qual estou falando neste momento e que está disponível no nosso site. Para quem nos acompanha pelo rádio, foi exatamente isso que eu acabei de falar com vocês. Quero saber então de você, Gustavo Segré, como é que você avalia a conduta de algumas redes sociais em relação a conteúdos que preguem a violência e essa ação do ministro da Justiça neste momento? Bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Evandro, colegas, a quem nos prestigia com a audiência. Eu acho que é um tema perigoso, porque hoje em dia, quando você coloca um site qualquer de notícias, às vezes tem vídeos que mostram homicídios, atropelamentos, e dessa maneira também não deveriam colocá-los, porque pode ser uma incitação à violência mostrar como uma pessoa matou outra pessoa. Mas você acha que dá para comparar, por exemplo, com planos de violência, de massacres em escolas? Aí é outra coisa. Se tem alguma incitação desse tipo de coisa, não somente deveria ser aplicado todo o rigor da lei, como mencionou Alan, que está previsto no Código Penal, como também, quando você coloca alguma questão, e já aconteceu comigo, a própria rede social te pergunta, você tem certeza que quer publicar esse material? Porque é um material que possa ser colocado como um material perigoso. Agora, Bolívia está colocando a lei da mordaça, que evita que alguns periodistas, jornalistas, não possam fazer comentários. Isso pode ser um perigo, porque pode vir a ver se cola. Colou, então vamos por um pouquinho mais. A regulamentação das redes sociais, e aí aparece aquela frase que eu ia colocar ontem, Evandro. E a Fyodor Dostoiévski e menciona, a tolerância chegará num ponto que será proibido para mentes inteligentes fazer qualquer reflexão que tenha a ver com a moral, com a violência, para não ofender aos imbecis. Então, tem que tomar muito cuidado com essa regulamentação ou na defesa de evitar a violência para que isso não possa constituir um freio à livre expressão. E a pergunta, e finalizo, como vão fazer com os Janones?
Porque é um cara que todo tempo está mandando atos violentos, culpando a Bolsonaro do assassinato. Esse tipo de coisas também incitação à violência. Então, como é que fica? Se alguém faz um comentário, e deve punir-se, claramente, mas com a lei, não com que alguém possa determinar se isso sim ou aquilo não. Esse debate ele escala justamente porque houve uma tentativa de diálogo do Ministério da Justiça com algumas das big techs responsáveis por essas redes sociais e algumas delas já se colocaram bastante resistentes em fazer algum tipo de moderação ou até mesmo retirar algum conteúdo que já esteja ali disponível, divulgado e sendo compartilhado por milhares de pessoas. Quero saber de você, Piperno, como é que você enxerga, inclusive, essa ação do Ministério da Justiça com uma possibilidade de se aplicar multas caso não se consiga chegar a um diálogo com essas redes. Bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos colegas. São muitas as situações. Então, se eu me sentir ofendido, eu tenho o recurso da lei para ir buscar algum tipo de reparação. Outro dia mesmo, eu publiquei um vídeo. Eu nem publico tanta coisa assim no Instagram, mas eu fiz um vídeo no centro de São Paulo, coisa de um mês atrás, e um deputado, Calhorda, ele aproveitou esse meu vídeo para mudar o contexto. Inclusive, eu fiquei sabendo disso porque depois me mandaram e eu vi no Twitter, onde ele também usou esse vídeo. Colocou no Instagram, colocou no Twitter, distorcendo o que eu tinha dito e a mensagem que eu queria passar. Mas eu não vou perder tempo e ir para a justiça para pedir uma reparação para o deputado Calhorda. Eu só chamei ele de Calhorda no outro tweet. Ponto, já me dei por satisfeito. E olha, eu não respondo 99,9% das críticas. Não perco tempo com isso. Aliás, quem quiser continuar xingando os haters, fiquem à vontade que eu não vou perder tempo com vocês. Agora, veja, o que me parece que o ministro deu mais atenção foi a questão de Blumenau. Em relação ao Blumenau, e isso foi o que suscitou esse comentário do ministro essa semana, alguns grupos e algumas pessoas fizeram alguns comentários, digamos assim, pouco críticos lá com o assassino, com a pessoa que matou aquelas crianças. Então, a partir disso, o ministro disse que as redes deveriam, não a justiça, as redes deveriam tomar alguma atitude em relação a esse tipo de conteúdo. Então, assim, eu acho que é inadmissível censura prévia, mas eu acho que as redes, elas podem tomar a iniciativa de remover determinados conteúdos. Pois é, o que o Ministério Público Federal coloca neste caso também é que há uma percepção de que as investigações colocariam planos em andamento. Então, é como se nas redes sociais estivessem em andamento planos para ataques em escolas e a partir do momento em que há uma divulgação e o compartilhamento, isso incentivaria um aumento desses ataques e por isso colocariam a necessidade de uma moderação feita pela rede social, neste caso específico relacionado à violência nas escolas. É disso que nós estamos tratando por enquanto aqui e colocando também em comparação com outras questões, como publicação de jornalistas e de outras pessoas que poderiam depois, em um segundo momento, serem também tiradas das redes por algum outro motivo. Então, é uma discussão que vai aumentando e que vai tendo cada vez mais ingredientes também. Quero ouvir você, Gustavo Segré, que coçou ali a cabeça para falar. Mas não em discordância com o Piperno, senão com uma observação, uma reflexão. A Polícia Federal tem argumentos, tem tecnologia, tem gente muito capaz que permitiria aproveitar qualquer publicação, não somente para coibir, senão para tirar a esse sujeito das ruas. Mas aí o que acontece? Tomemos o exemplo de Blumenau. Esse senhor que fez, chamar de senhor é um absurdo, mas essa aberração humana que cometeu esse delito, ele foi preso por agressão e depois foi solto pela justiça. Então você coíbe a manifestação que deve ser limitada, controlada, verificada e punida, mas depois deixa a pessoa livre quando, se ele estivesse preso, não teria acontecido esse delito. Então tem uma incongruência aí que deveria ser avaliada um pouquinho mais seriamente. Gani. Então, Evandro,
eu volto a repetir, né? Já existe hoje esse instrumento jurídico, inclusive nas redes sociais, né? Nessas empresas, nas big techs, que se elas mantiverem esses vídeos, elas acabam sendo punidas. Então, talvez tenha que ter algum tipo de agilidade em relação a isso para tirar rapidamente, evidentemente, isso não se propagar. Até porque muitas dessas disseminações, né, de ataques, elas não são nem feitas nessas redes sociais tradicionais, mas muitas vezes na Deep Web, o que é muito difícil de rastrear. Infelizmente, também, assim, no mundo, não no mundo virtual, mas aqui no mundo real, existem leis justamente para coibir o crime, né? Para que não se cometa um crime. Mas mesmo assim tem criminosos, infelizmente, que acabam cometendo este crime. Então, acho que assim, tem que também ter o rigor da justiça, né, na punição, justamente para não incentivar que demais criminosos, seja no mundo real, no mundo virtual, cometam esse crime. Agora, uma pergunta que eu faço a vocês três. O que vocês acham dessa ação, dessa decisão passar justamente ou sair das mãos de um ministério? Neste caso, o Ministério da Justiça. Começo contigo, Piperno. Eu acho que é um dos caminhos, não é o ideal. Veja, eu abomino qualquer forma de censura. Eu acredito que o ministro, ele teve muito mais a intenção de fato, levantar uma questão do que propriamente encaminhar ele, ministério, algum tipo de regulação ou de forma de punição. Até porque o Segredo falou um negócio importante que é assim, então vamos lá, você institui um tipo de punição justa para para um determinado delito ou incentivo, ou algum tipo de crime. Aí, daí um pouquinho você avança um pouco mais porque há um outro e vai. Você não sabe onde vai terminar essa espiral. Por outro lado, também tem a questão do enxugar gelo, porque com redes sociais, esses grupos eles estão se disseminando e veja, qualquer ato, por mais abominável que seja, ele já acaba gerando um efeito multiplicador para piorar aquilo que já era o fim do mundo. Agora, antes de vir para cá, eu vi um vídeo, parece que viralizou, de uma psicóloga, veja bem, de uma psicóloga contratada aí para lidar com aquele caso lá de Blumenau. Aí a cidadã aparece lá no vídeo dizendo que o assassino em questão, ele de fato tinha o estereótipo, ele tinha todas as características físicas de alguém que poderia cometer um ato abominável como aquele. Aí eu me pergunto, quer dizer, e era a pergunta de um monte de gente que eu vi lá comentando, assim, que tipo de estereótipo é esse? Quer dizer, então vamos imaginar o seguinte, uma mocinha de rosto simétrico e olhos azuis, loirinhas e tal, provavelmente ela não está enquadrada naquele estereótipo. Mas o rapaz lá, barbudo, não sei o quê, cuidado. Então ele estava. É aquela coisa de você olhar, por exemplo, para um muçulmano em aeroporto e falar, esse cara é suspeito. Às vezes esse cara é o melhor caráter do mundo, mas é o estereótipo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso aí também. Então, a partir do momento que isso também fica absolutamente frouxo, sem nenhum tipo de controle, por outro lado, muito perigoso também. É um negócio muito difícil. Segrel, o que você acha dessa ferramenta passar ou sair das mãos de um ministério? Para mim, deveria ser legislado. Legislativo é uma coisa, o Ministério Executivo. Sim. Não é legisla, não determina. Todos sabemos que o governo tem muito interesse em regulamentar as redes sociais, não é segredo para ninguém. Até ministros do Supremo Tribunal Federal estão com essa ideia também. E aí, qual é a questão? E veio uma reflexão sobre uma lembrança que eu tive. Apareceu há pouco tempo atrás, não mais de um ano, um filme em que uma pessoa com uma banda presidencial muito parecida com Bolsonaro ia numa moto. E era filmagem com uma produção muito boa e atiravam nele. Isso não é incitação à violência? E aí pode. E não precisava estar nas redes sociais. Era um filme, curta-metragem, não sei o que era. Mas aí pode. Tem um monte de vídeos, inclusive, que a gente divulga nas redes sociais como dizendo, olha o absurdo do que fala essa pessoa. E está fazendo alguma questão de eu quero explodir tudo, mas não por uma explosão de danhar alguém.
contra uma ideologia diferente a dela. E aí, como vai fazer? Então é um perigo muito grande quando alguém tem a potestade de falar isso é válido, isso não é válido. É o início de um caminho muito perigoso que vai regulamentar o que eu ou qualquer um de vocês pode dizer ou não pode dizer.